Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Malaquias, no capítulo 3, versos 8 a 12. Hoje nós vamos falar sobre dízimo. Talvez uma visão diferente daquilo que muitas vezes nos tem sido ensinado. É aquilo que o Senhor quer trazer sobre a nossa vida. Não apenas o princípio, mas o porquê do princípio. E a importância do princípio. Então lá, no livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Verso 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 12: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Meu Espírito Santo, peço a tua ajuda para ministrar esta palavra. Eu sou apenas o teu vaso que transporta as palavras, Senhor, mas és tu quem transporta a semente que vai ficar nos nossos corações, a semente que vai germinar. És tu quem transportas a verdade, és tu quem podes tocar no coração de cada um de nós, enquanto nós ouvimos o que tu tens para nos dizer, Senhor. E eu oro para que haja transformação, para que haja mudança, acima de tudo, para que haja entendimento deste princípio poderoso nas nossas vidas. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Todos nós, aqueles que já são cristãos há mais tempo, crentes há mais tempo, eu tenho este defeito de linguagem de dizer cristãos, mas realmente há muita gente que se diz cristão, mas não faz a mínima ideia do que é a palavra de Deus. Antes, pelo contrário, acha que está a professar uma religião que é o cristianismo. Na verdade, há uma religião que é o cristianismo, mas nós não podemos viver debaixo de religião. Nós temos que viver debaixo da direção da palavra de Deus. Porque a religião nos aprisiona em caixas. A religião aprisiona-nos em coisinhas, em dogmas, em doutrinas. Um não pode cortar o cabelo assim, o outro não pode usar a roupa assada, o outro não sei o quê. E a gente tem que guiar por aquilo que a Bíblia nos diz, por aquilo que o Senhor Jesus fala com cada um de nós, e não por algumas doutrinas que os homens vão criando. E esta passagem que todos nós conhecemos e que nas igrejas nós ensinamos, e nós ensinamos no discipulado, por exemplo, na escola ministerial que se está a fazer o 1, nós vamos para a aula 6 e vai haver uma aula em que vamos falar exatamente sobre estes princípios, porque é importante estes princípios bíblicos, mas nós ensinamos também a importância de entender aquilo que o Senhor nos diz. Nós não devemos fazer nada porque alguém nos diz. Amém? A gente deve fazer as coisas porque nós entendemos o que Deus nos está a querer falar. E quando alguém nos ensina algo, se a gente tem uma dúvida, melhor conselho, Bíblia, Espírito Santo, para a gente tirar as dúvidas. Mas que a gente possa ter um coração preparado para ouvir o que o Senhor tem para nós. Então hoje vamos falar sobre este princípio, sobre a importância de cumprir o princípio da devolução do dízimo. Só que não vamos falar apenas sobre a importância. Não vamos falar apenas de algo que tem que se fazer. Vamos entender a questão profética, a visão profética que está por trás do dízimo. Porque além do princípio, é uma visão profética e que resulta da redenção que o Senhor nos ministrou há 2 semanas. Exatamente a importância de percebermos da redenção da humanidade que Jesus fez, materializa-se também neste princípio do dízimo. Entender que o dízimo é algo profético é importante e muda o nosso coração, porque antes de nós olharmos para esta passagem de Malaquias, nós vamos ver, se olharmos para a Bíblia, se estudarmos a Bíblia, nós percebemos que o dízimo já tinha sido realizado antes de Malaquias falar sobre isso. E é importante nós percebermos que o dízimo, acima de tudo, significa honra ao Senhor. Quando nós falamos de dízimo, não estamos a falar apenas de finanças, não estamos a falar apenas de um princípio em que Deus nos diz nesta passagem que Ele repreende o devorador para que ele não possa vir tirar aquilo que é nosso. Mas mais do que isso, nós estamos a honrar o Senhor. Uma coisa que nós aprendemos já, que nós ensinamos isso, é que uma coisa é o propósito e outra coisa é a consequência.
E aqui com o dízimo é exatamente a mesma coisa. Há um propósito no caso do dízimo e há uma consequência. São coisas distintas, mas que se complementam. O que diz aqui nesta passagem é, de uma forma clara e simples, que se nós não devolvermos a 10ª parte da nossa renda, 10% da nossa renda ao Senhor, isso quer dizer que nós estamos a apropriar-nos de algo que não é nosso, que é de Deus. A gente às vezes pensa que as coisas são mais simples, são mais complexas, mas são super simples quando nós entendemos que Deus nos fala de uma forma muito clara. E quando Deus diz para o homem que a 10ª parte da renda é algo que lhe deve ser devolvida, não é para nós questionarmos, mas porquê ou porquê não? Porque nós também não questionamos as bênçãos. Amém? Nós não questionamos as curas, nós não questionamos os milagres. Então, quando nós ouvimos que Deus também pede coisas de nós, e Deus pede coisas de nós, quando nós oramos, o que é a oração? A oração não é apenas um momento onde a gente se ajoelha, ou se senta, ou se prostra, e vai pedir ao Senhor, vamos tirar o tiquê, só para pedir, só para pedir. Não, a oração é uma via de 2 caminhos. É uma via em que nós pedimos coisas a Deus, claro, em que rasgamos o nosso coração, mas é a via em que Deus também nos pede coisas. É a via em que Deus nos pede mudança. É a via em que Deus nos diz, estás mal nesta área, muda nesta área, transforma-te. Não estás a gerir bem o teu casamento, vais gerir assim desta forma, não estás a cuidar bem dos teus filhos, não estás a ser um bom patrão, não estás a ser um bom empresário, não estás a ser um bom trabalhador. A oração é para isso tudo também. Para Deus, não é Deus apertar-nos a orelha, é Deus como um pai amoroso nos alertar que está um caminho onde nós não estamos bem, onde nós temos que nos alinhar. Então, tudo o que nós fazemos tem que ter como objetivo o quê? Como a Bíblia nos diz, de glória em glória, chegarmos à estatura do varão perfeito que é Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é aquilo que nós estamos aqui a fazer. Para quê? Para nós sermos bons e famosos? Não. Para que outros possam ver Jesus em nós. E ao ver Jesus em nós, queiram ser, não como nós, mas como Jesus. Nós sermos esses vasos que refletem a vida do Senhor Jesus. Então, eu acredito que depois de hoje, aqueles... Eu não estou a falar para nós, Igreja Arca. Estou a falar para muita gente que subscreve o nosso canal no YouTube e que vê as nossas mensagens e que, pela graça de Deus, são alimentados e são tratados e restaurados por estas mensagens, que possam entender a importância de cumprir este princípio, que possam entender a importância de estar debaixo da palavra de Deus. Só para recapitular um pouquinho, no domingo anterior, melhor, há 2 domingos atrás, o Senhor ensinou-nos sobre redenção. Lembram-se? Eu até brinquei aqui com o meu amigo João, que eu tinha feito uma dívida, que ele depois exigiu o pagamento da dívida, aqui o meu querido irmão Alcides foi lá, pagou essa dívida. Lembram-se disso tudo? Ensinou-nos algo importante, que foi que o Senhor comprou a nossa vida para nos libertar da escravidão. É algo que nós devemos ter sempre presente. É que Jesus, como nosso dono, nos guardou, como nosso dono nos protege, como nosso dono nos guarda. E se nós percebermos isso, que Jesus é o nosso Senhor, perdão, isso ajuda-nos a entender mais facilmente o que o Senhor nos traz hoje. Se nós entendermos que nós éramos escravos de Satanás e que fomos libertos por Jesus. Se nós entendermos isso, que Jesus nos comprou, nos libertou e que tudo o que nós temos pertence ao Senhor, que foi o exemplo que nós demos há 2 semanas, tudo o que nós temos pertence àquele que nos comprou. É mais fácil nós entendermos exatamente o que vamos falar hoje sobre o dízimo. Mas antes de falar mais propriamente sobre o princípio do dízimo, eu vou-te trazer uma comparação sobre algo que está na Bíblia, que se calhar muitos de nós conhecemos a história, mas não, acredito que conhecemos a história, mas não sabemos os detalhes, não vamos aos detalhes, e que fala de uma compra de um dono, para entendermos a diferença da compra do nosso dono e entendermos a diferença de nós amarmos o dono que nos compra e percebemos que ele tem algo para cuidar de nós. Abre comigo a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 47. O livro de Gênesis, eu tenho que confessar que é dos meus livros favoritos da Bíblia. Não só porque fala da nossa criação. Gênesis 47, vamos ler do verso 18 ao 25. Mas porque é um livro poderoso. Todos os livros da Bíblia, obviamente, apontam para Jesus, mas Gênesis, então, é... Antes de entrar lá, deixem-me contar rapidamente aqui o resumo da história. Mantenha a Bíblia aberta. A história nos conta, vamos falar um pouquinho de José. A história conta-nos que o faraó teve um sonho, ou melhor, teve 2 sonhos. Teve um sonho em que via 7 vacas gordas, todos nós conhecemos a história, teve um sonho em que via 7 vacas magras,
Depois teve outro sonho das espigas. E José interpretou estes 2 sonhos para o faraó. Dizer que foi quando José estava, sem demorar muito, José estava preso, foi retirado do cárcere porque o copeiro se lembrou que havia um homem que interpretava sonhos a partir da palavra de Deus. E José deu essa interpretação dizendo que estas 7 vacas, estas 7 espigas, representavam 7 anos de prosperidade, lá está as 7 vacas gordas, e depois 7 anos de fome, em que as vacas magras comiam as vacas gordas. Ou seja, resumindo, durante estes 7 anos de prosperidade, o faraó deu todo o poder a José. José era o segundo homem mais poderoso na terra. O primeiro era o faraó, depois era José. Ele deu-lhe todo o poder para José gerir esses 7 anos para que houvesse riqueza no Egito. Então o que é que José fez durante esses 7 anos? Semeou tudo o que podia, todas as terras do Egito. Colheu e guardou. Criaram lugares para guardar as coisas. Ele guardou tudo o que havia. E à medida que o povo não tinha comida, à medida que ia faltando comida, o povo tinha que ir a quem? Ao faraó. Comprar sementes, comprar comida. E chegou um dia que o dinheiro acabou. Chegou um dia que os animais acabaram. E o povo precisava de comida. Então o povo foi ter ao pé do faraó e em troca da comida, para não morrerem, o que é que ele fez? O povo vendeu as terras. E depois, a seguir, como já não tinha terras, vendeu a família. Porque é melhor ser escravo de faraó do que morrer. Foi isso que aconteceu. Resumindo a história. Agora vamos lá, a Gênesis 47, do 18 ao 25. Diz lá assim no verso 18. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma à outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Verso 24. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Amém? Eles exultaram de alegria. Agora, para assim comigo pensar um pouquinho. Achas que naquela altura, algum daqueles homens ou mulheres, nem vou falar das crianças, algum daqueles homens ou mulheres, por algum momento, se insurgiram contra o Faraó porque ele ficou com 20% da renda deles? A quinta parte é 20%. 20% de tudo o que eles semeavam. Acham que algum deles achou que o Faraó queria roubar alguma coisa deles? Não. Eles estavam gratos por estar vivos. Se o Faraó não fizesse esse negócio com eles, eles morriam de fome, era uma questão de dias. A gente sabe, o ser humano consegue, é a história dos 3-3. Não é? 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água e 33 dias sem comida. A partir daí, o ser humano normalmente não aguenta. Portanto, era uma questão de dias para eles morrerem. Portanto, eles ficaram gratos porque os seus filhos podiam viver sendo escravos de Faraó, mas eles tinham vida. Sendo escravos de Faraó, eles tinham comida. O Faraó lhes deu os animais para eles cuidarem. O Faraó lhes deu as terras para eles cuidarem. Eles eram escravos, mas tinham terras para trabalhar. Eram escravos, tinham sementes para semear. Então, porquê é que eles entenderam isso? E porquê é que nós, crentes, temos tanta dificuldade em devolver 10% da nossa renda ao Senhor? O povo que era escravo
e que não era tão bem tratado quanto isso, ficou feliz porque tinha que entregar 20%. E nós, crentes, temos temos tanta dificuldade em entregar 10%, quando Jesus nos deu vida na cruz do Calvário. Faraó trouxe-lhes vida física. Jesus trouxe-nos vida física e espiritual na cruz do Calvário. Porque é que nós não entendemos que só temos vida e esperança? Porque a redenção que o Senhor operou sobre nós é real e nos traz vida. Sabem porquê? Porque nós ainda não temos o nosso coração blindado a tudo o que tem a ver com finanças. Eu tive um pastor, e há aqui quem o conheça, que dizia que a área mais difícil de um crente se converter era a carteira. A gente consegue converter o nosso coração, a gente deixa de ver certas coisas, a gente deixa de ouvir certas coisas, a gente muda até a nossa forma de vestir, a nossa forma de agir. Mas o crente, quando chega à questão das nossas finanças, da nossa carteira, nós esquecemos que Jesus se entregou por nós e damos mais valor às finanças do que damos mais valor ao sacrifício que Jesus fez por nós. Talvez, se Jesus hoje aparecesse a cada um de nós de uma forma material, como apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado, talvez a gente mudasse de ideias. Mas muitas vezes eu acredito que nós achamos que Jesus é quase uma figura mitológica. Jesus esteve na cruz. Não, Jesus está vivo ao nosso lado. Nós ceamos com Jesus cada vez que fazemos a mesa da ceia. Nós estamos com Jesus cada vez que nos ajoelhamos, cada vez que fazemos um pedido de uma cura, de uma restauração, um pedido de oração. É com Jesus que nós estamos a falar. Quando nós, através do Espírito Santo, nós oramos, quando nas nossas orações nós abençoamos a comida que comemos, as compras que entram em casa, e se nós não fazemos isso, devemos fazê-lo, porque devemos consagrar tudo o que compramos, que a gente não sabe o que é que consagrou, quem nos vende ou quem confeccionou, o que quer que seja, desde a simples maçã do Pingo Doce a uma roupa que a gente compra, a gente tem que consagrar tudo que chega na nossa casa, porque nós somos de Jesus, nós não somos mais do mundo. Amém? Nós temos que ter esse cuidado, essa preocupação. Pastor, isso parece um bocado de fanatismo. Se isto é fanatismo, eu sou um grande fanático com alegria para Jesus. Nós temos que perceber o que a Bíblia nos ensina a fazer o certo e o errado. Fanatismo é nós não sabermos o que fazemos e fazermos algo porque alguém nos diz. Quando nós fazemos porque Jesus nos diz, isso não é fanatismo. Isso é nós sabermos aquilo que é importante. José estabeleceu o valor de 20%, não porque havia necessidade. O faraó era dono de tudo. Eles eram escravos. O faraó era dono de tudo. Ele podia ter pedido os 100% e o povo ficava feliz. Eu tenho a certeza absoluta, se José tivesse chegado ao pé deles e dissesse assim: podem trabalhar nas terras, podem usar os animais, podem usar as sementes. Tudo o que vocês comerem é vosso. Tudo o restante vem para o faraó. Eles batiam palmas na mesma. Tenho a certeza, eles iam morrer. Porquê é que nós não entendemos isso da mesma forma? Porquê é que nós temos tanta dificuldade? Eles ficaram gratos. Eu acho que se ele dissesse tudo é para ser devolvido, eles ficavam gratos na mesma porque eles sabiam que iam morrer e o faraó os salvou da morte. Então, se o faraó tipifica a figura de Satanás, José aqui, deixa-me dizer assim, tipifica um pouquinho a figura de Jesus, aquele que mostra que há uma solução. E Jesus é a solução para nós. Então, porquê é que nós não fazemos isso? Jesus não precisa, há uma verdade, Jesus não precisa dos nossos dízimos para nada, das nossas ofertas, das nossas primícias. Jesus não precisa de nada do que é nosso. Jesus é o dono do ouro e da prata. Jesus é o Deus Todo-Poderoso encarnado no homem. Não precisa de nada nosso. Mas há princípios em que as coisas só acontecem, só funcionam se nós cumprimos esses princípios. Deixem-me dar-vos um exemplo para entendermos alguns princípios com coisas que às vezes são tão reais e que a gente não pensa nelas. Quando alguém quer beber água, o que é que faz em casa? Ou abre a torneira, ou tem uma garrafa, um garrafão e põe num copo. É ou não é? Já algum de vocês experimentou usar a força da mente, pôr o copo debaixo da torneira e dizer: abre-te, torneira, abre-te? Já algum experimentou? Não experimentem, porque vão ficar lá cansados que ela não vai abrir. Tem que haver um princípio que é o quê? Eu fazer algo para que algo aconteça. Na física é assim. Na ciência é assim. Na natureza é assim. Eu não consigo alimentar-me se não comer. Eu não consigo secar-me depois do banho apenas com a força da mente. Eu tenho que fazer coisas. E há princípios que a Bíblia nos ensina para que o Senhor, como diz aqui no último verso que nós lemos, lá em Malaquias, para que vivamos numa terra
deleitosa, para que vivamos em paz. E esses princípios são poderosos para nós. Quando o Senhor nos diz em Deuteronômio, para nós escolhermos a bênção e não a maldição, Deus não nos está a obrigar a nada, mas está-nos a dizer, se andardes nos meus caminhos, as minhas bênçãos vos seguirão. Princípio, uma consequência. Se não andardes nos meus caminhos, as minhas bênçãos não vos seguirão e a maldição chegará até vós. Não cumpre um princípio, é uma consequência. Tudo aquilo que eu semeio, eu colho, é o que a Bíblia nos ensina. E aqui é exatamente a mesma coisa. E quando nós lembramos como igreja, quando nós alertamos para a importância de devolver a nossa 10ª parte da renda, ou melhor, de outra forma, a 10ª parte da nossa renda, que é o português mais correto, quando nós fazemos isso, isto tem como propósito lembrar-nos que o Senhor conquistou as nossas vidas, resgatou as nossas vidas quando nos comprou a Satanás. Mas ao mesmo tempo, nós lembramos, se não fosse a cruz do Calvário, nós ainda éramos escravos de Satanás. Este é o propósito. Qual é a consequência? É como Deus nos ama de tal forma que nós nem conseguimos imaginar ou entender. Ele ainda repreende o próprio Satanás para que ele não possa devorar aquilo que é nosso. Ou seja, além de Deus nos abençoar porque nós fazemos o que é o certo, ele ainda tem um plus, algo mais, que é repreender o devorador para que ele não possa vir sobre as nossas vidas. Eu acho que isto é poderoso. E acho que nós muitas vezes, como cristãos, como crentes, não entendemos isto porque nós fomos moldados. Eu falo por mim. Quando dar o meu testemunho de uma forma muito simples. Os meus pais converteram-se uns anos antes de mim. Já com alguma idade, converteram-se e começaram a cumprir o princípio bíblico do dízimo. E eu, sinceramente, os meus pais, como infelizmente muitas pessoas de idade nesta nação, não são cuidadas nem amparadas pelo Estado, aquilo que os meus pais recebiam de reforma, de aposentadoria, não chegava nem de perto nem de longe para as despesas que eles tinham, de saúde e tudo mais. Quem é que ajudava? Ajudava eu com todo o gosto e todo o prazer. Não, nem é por aí. Mas custava-me a entender, os meus pais, mesmo sabendo que eu tinha que os ajudar financeiramente, todos os meses eles entregavam o dízimo da sua reforma, de uma forma certinha, na igreja onde eles pertenciam. E aquilo fazia-me uma certa confusão, porque eu pensava assim, eles não têm para eles, precisam que eu os ajude. E eles fazem aquilo, mas eu não dizia nada, porque respeitava a opção deles. No dia em que eu me converti, eu percebi que os meus pais estavam a fazer o que era certo. Não interessa. Há princípio, os meus pais sabiam que era esse princípio que estavam a cumprir, que honravam o Senhor. E quando nós percebemos isso, nós vemos que nós fomos moldados de uma forma errada. Sabem porque é que a maioria de nós, vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar muita gente, sabem porque é que a maioria de nós hoje tem dificuldade como crentes em entregar o dízimo? Porque a Igreja Católica, que nos moldou desde que a gente nasceu, acabou com os dízimos há cerca de 40 anos atrás. E nós ficamos com a nossa mente que se a Igreja Católica não precisa de dízimo, nós não precisamos de fazer isso. E tudo faz parte de um plano para que as pessoas deixem de cumprir os princípios de Deus. E à medida que isso vai acontecendo, da mesma forma que quando eu era criança, a Igreja Católica tinha que se pagar a bula para se comer carne às sextas-feiras, vocês não são desse tempo, eu sou desse tempo, tinha que se pagar uma bula, tinha que se pagar algo para que na Páscoa se pudesse estar purificado e celebrar a Páscoa com a família. E isso foi acabando, porque eles perceberam que o povo não ia mais nessas mentiras. E a partir disso fez o quê? Nós ficámos na nossa mente. Como eles não exigem isso, não é bíblico. É exatamente o contrário. É por ser bíblico que eles deixaram de exigir. Por tudo o que é bíblico, eles cada vez vão deixando mais de fazer. E nós temos que perceber, quando nós nos celebramos aqui a ceia do Senhor, que é um memorial que o Senhor deixou para nós não nos esquecermos da importância do sacrifício que Ele fez, quando nós olhamos para o seu sangue, para a sua carne, mostrada em vida e restauração. O dízimo é um memorial de honra. Quando eu decido entregar o dízimo, isso é um memorial de honra que eu estou a fazer. É a forma que eu estou a dizer ao Senhor Jesus, não me esqueço do que fizeste por mim na cruz do Calvário. Não me esqueço que eu tenho vida, não me esqueço que eu tenho filhos, não me esqueço que eu tenho netos, porque um dia tu fizeste isso por mim. Abre a tua Bíblia comigo agora em 1 Coríntios, para te mostrar uma coisa. Porque é que é importante? No capítulo 6, perdão, que eu não disse capítulo. Primeira carta à Igreja de Corinto,
capítulo 6, versos 19 e 20. Para a gente não ter dúvidas que o Senhor nos comprou por um bom preço. Diz lá assim em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quem acredita que a Bíblia é verdade e a palavra de Deus? Então, se eu acredito para umas coisas, tenho que acreditar para outras. Se a Bíblia me diz no Novo Testamento, atenção, Malaquias é Antigo Testamento. Coríntios, carta à Igreja de Corinto, Novo Testamento. A Igreja de Corinto era a única igreja da Ásia que operava nos 9 dons do Espírito. Mais nenhuma operava nos 9 dons do Espírito. Ou seja, devia ser uma igreja poderosa. No entanto, era preciso que às vezes se lembrasse de alguns princípios para não se esquecer. Nós sabemos, a Bíblia nos ensina, o Antigo Testamento aponta para o Novo complementa o Antigo Testamento, tudo está interligado. Mas muitas vezes a gente acha que há coisas que não faz sentido. Não, hoje tenho a graça de Jesus, não preciso disto, não preciso daquilo. Não. A graça de Jesus é algo poderoso para a minha vida. Mas a graça de Jesus não apaga nenhum dos princípios que o Senhor nos ensina no Antigo Testamento. Nenhum. Rigorosamente nenhum. Não estou a falar da lei. Estou a falar de princípios. Dízimo não é lei. Dízimo é princípio. Okay? A lei mosaica é uma coisa. São os 10 mandamentos e depois o Senhor foi estendendo aquilo até às 613 mitzvahs que deu ao povo. É diferente. Mas o dízimo são princípios. Nós fomos comprados e o preço foi a vida do Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho para cada um de nós poder hoje ter vida. Então, devolver o dízimo, como eu disse, além de um princípio espiritual, é uma forma de nós honrarmos e glorificarmos ao Senhor. Vou fazer uma pergunta, se calhar pode estar na nossa mente às vezes essas dúvidas. Mas se José instituiu 20%, porquê é que o Senhor instituiu apenas 10% para nós? Não é? A gente pode pensar, se José até tipifica Jesus, José instituiu aquele imposto de 20%, aquela devolução, é simples. Porque José não tinha uma vertente espiritual, era apenas uma vertente física, para o povo saber que pertencia ao faraó, para não se esquecer. Porque se o povo não tivesse aquilo, ele ia esquecer. Essa é a verdade. O Senhor pôs apenas 10% porque há uma razão espiritual. Porque Deus também não quer que a gente se esqueça. Mas não é só isso. É que o número 10 na Bíblia tem um significado muito especial. São as 10 pragas do Egito. É ou não é? São os 10 mandamentos. Tudo tem a ver com o número 10. Fala-nos de redenção. Por isso Deus colocou 10% e não 11, nem 9, nem 15, nem 3. Porque tem uma razão. Não sei se sabes, mas, por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, embora fosse sacrificado no dia 14 daquele mês, o Cordeiro era separado no dia 10. Porquê? O Cordeiro apontava para Jesus. O Cordeiro da Páscoa apontava já para o sacrifício de Jesus. Então, no dia 10, que fala de redenção, o Cordeiro era separado, começava a ser preparado para que no dia 14 do mês de Abib ele pudesse ser emulado, pudesse ser usado, sacrificado. Era a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Nada do que Deus faz por acaso ou por coincidência. Nada do que Deus faz vamos ver se corre bem. Não. Há princípios. Voltando aqui ao nosso tema do dízimo. A primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia é uma história de redenção. Muito antes de Malaquias. Lá em Gênesis. E a gente já vai lá chegar. Fala-nos também de redenção. É a primeira vez que a gente... Olha, trabalho de casa. Não são só os nossos alunos que têm trabalhos de casa, amém? Não são só os nossos adolescentes que têm trabalho de casa. Vou dar um trabalho de casa para a igreja, ler o capítulo 14 de Gênesis, que é um capítulo muito interessante, fala-nos sobre o dízimo naquela altura, fala-nos sobre redenção. Mas, resumindo, para não avançar, para não demorarmos mais tempo, deixa-me contar-vos o que se fala neste capítulo 14. Houve uma rebelião de vários reis contra um rei. Esses vários reis, no total, eram 9 reis. Um desses reis era o rei de Sodoma. Quem é que vivia em Sodoma? Ló, sobrinho de Abraão. Então, esses reis andaram todos ali zangados uns com os outros e este rei de Sodoma foi derrotado pelos 9 reis. Vejam bem, há um rei poderosíssimo e é derrotado por 9 reis numa batalha. E quando isso aconteceu, ele ficou o quê?
Perdeu tudo. E aqueles 9 reis ficaram com os despojos de tudo o que tinham conquistado. Famílias, terras, entre eles quem? Ló, sobrinho de Abraão. O que é que aconteceu a seguir? Não havia redes sociais, não havia Facebook, não havia Instagram, mas as notícias corriam na mesma. E chegou a Abraão a notícia. O seu sobrinho Ló, a sua mulher, os seus filhos, todos eles estavam feitos escravos sobre aquele rei, sobre aqueles reis. O que é que Abraão fez? Juntou um exército de 300 e poucos homens, uma coisa mínima, e decidiu ir resgatar o seu sobrinho com esse exército de 300 homens. Agora, para aqui comigo para pensar um pouquinho. Aquele homem poderoso perdeu contra 9 reis. Abraão vai lá com 318 ou 319 homens, já não sei de cor, para resgatar. Porquê que ele faz isso? Porque ele sabe que Deus é com ele. Porque ninguém vai resgatar alguém, milhares e milhares, com 300 homens. A verdade é que Abraão chegou lá e venceu, porque Deus era com ele. Primeira aula aqui para nós já, saindo aqui do dízimo. Quando Deus é connosco, não interessa se o tamanho do inimigo é grande, não interessa se o Golias é muito grande, não interessa nada disso. Interessa é que Deus é connosco. Quando Deus é connosco, a gente avança sem medo. Não é entrar em loucuras, mas é ter confiança em Deus. Mas voltando aqui. Abraão venceu, Deus era por ele, e o que é que aconteceu a Abraão? Resgatou o seu sobrinho Ló e a família, e não só. Tudo que era agora dos outros 9 ficou para Abraão. Abraão, que já era rico, ficou com milhares de pessoas, milhares de animais, ficou super rico. Então, quando ele está a voltar, aquele tal rei que tinha perdido tudo, o rei de Sodoma, foi ter com Abraão. E disse-lhe assim, olha, realmente, tudo é teu, porque tu ganhaste tudo, eu perdi para os outros, tu ganhaste, é tudo teu, mas eu queria te pedir uma coisa. Deixa ficar o meu povo comigo. Fica com os bens, fica com o ouro, fica com os animais, mas deixa ficar o teu povo comigo. Abraão era um homem de Deus e diz-lhe assim, eu não preciso de nada teu. Tudo o que eu tenho é Deus que me dá. Podes ficar com isso tudo. Eu não quero que alguém amanhã diga que eu enriqueci à conta da desgraça, que enriqueci por causa de uma guerra que era perfeitamente desnecessária. E a Bíblia nos diz uma coisa muito importante. A Bíblia nos diz que naquele momento, Abraão, que tinha tudo, separou a 10ª parte de tudo o que ele tinha conquistado. O dízimo. Entregou a um sacerdote chamado Melquisedeque. Não entregou ao rei. Os dízimos não se entregam ao rei. Entregou o dízimo a esse sacerdote chamado Melquisedeque. É o primeiro dízimo que nós vemos falado na Bíblia. Por sua vez, Melquisedeque trouxe pão e vinho e celebrou a primeira ceia da história da Bíblia. Princípios. Jesus não existia ainda fisicamente na terra, mas fez-se uma ceia profética. Jesus não tinha ido à cruz do Calvário. Malaquias não tinha falado nada. Foi muitas centenas de anos depois. Mas Abraão separou o dízimo. Porquê? Porque há princípios, e Abraão era um homem de Deus, e eu acredito que o Espírito Santo o impulsionou a fazer aquilo, para que nós hoje entendêssemos de uma forma mais poderosa o que está aqui. Agora vou-te mostrar quem era este homem, este tal Melquisedeque, na Bíblia, para perceber o que é que isto tem tudo a ver com Jesus. Abra a Bíblia comigo, no capítulo 7 de Hebreus. Mais uma vez, a gente vai aprender sobre uma história do Antigo Testamento, em Gênesis, no livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento. Capítulo 7. Vamos ler os primeiros 8 versículos do capítulo 7 de Hebreus. Já estamos todos lá? Então, muito bem. Hebreus capítulo 7, verso 1. Porque este Melquisedeque, que engraçado, estão a falar de uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás, não é? É a Bíblia muito engraçada. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Atenção ao verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia,
não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm em ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Amém? Não feche a Bíblia, que a gente já vai voltar aqui a Hebreus novamente. Então, para aqueles que inventam hoje em dia que o dízimo só existe no Antigo Testamento, temos aqui o livro de Hebreus, que vai muito além disso e nos fala desta personagem, deste sacerdote Melquisedeque, que não tinha genealogia. A Bíblia tem vários livros que nos falam de genealogias. O livro de Números, por exemplo, é um livro poderoso. O próprio livro de Levítico tem lá umas partes que nos fala de genealogias e a gente aprende muito. Não fala nada sobre este homem. Então, estamos aí no capítulo 7, anda para trás, para o último verso do capítulo 6 de Hebreus. Acho que é o verso 20. Não é? Já estamos lá. Estávamos no capítulo 7. Agora voltamos para o 6. Diz assim, no verso 20. Onde Jesus, diz isso, não diz? Nosso precursor entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Teologicamente falando, Melquisedeque tipifica Jesus. Há aí umas correntes doutrinárias que dizem que Melquisedeque era Jesus, mas se a gente estudar bem a Bíblia, a gente percebe que não era isso. Melquisedeque tipifica Jesus. Por isso é que há aquele detalhe, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, mas na realidade aponta para Jesus. Ou seja, o dízimo continua a ser válido no Novo Testamento, bem como as bênçãos que lhe estão associadas, além de ser uma forma de honrar Jesus, que é o principal. Jesus não veio para ensinar os judeus a cumprir a velha aliança e a lei. Jesus veio para ensinar os gentios, que somos nós, a aprender os princípios e a cumprir os princípios. O povo judeu, até hoje, a gente pode concordar ou não com algumas coisas que eles fazem, a gente pode entender ou não alguns princípios que eles vivem, mas eles cumprem aquilo que lhes foi ensinado. Portanto, Jesus não veio para ensinar o judeu a fazer nada. Jesus veio para que nós, os gentios, que é aqueles que não conheciam a palavra de Deus, pudessem conhecer a palavra de Deus. Claro, Jesus aproveitou para quê? Para mudar o coração do judeu. O judeu tinha um coração, uma cerviz dura, sentia que era o melhor do mundo, porque Deus os tinha escolhido, e Jesus veio mostrar que Deus era Pai, além de ser um Deus todo-poderoso. E Cristo foi ensinando isso ao povo judeu. Mas o que nós percebemos aqui é que o primeiro dízimo foi com um homem mortal, como qualquer um de nós. O primeiro dízimo foi Abraão, que entregou a um homem que tipificava Jesus. E atualmente o dízimo é com Jesus. É aquele, como diz lá no versículo 8, de quem se testifica, aquele de quem vive. Pergunta: porquê é que Abraão entregou o dízimo e fez ao mesmo tempo uma ceia com pão e vinho? Porque o dízimo é o símbolo da velha aliança e a ceia é o símbolo da nova aliança com Jesus. Mas tudo tem um elo comum que se chama Jesus. A ceia só faz sentido com Jesus. O dízimo só faz sentido com Jesus. Se nós tirarmos Jesus desta equação, nada disto faz sentido. Se nós tirarmos Jesus desta equação, a ceia que nós fazemos aqui no domingo é um ritual, como a pastora disse há pouquinho. Se nós fizermos as coisas no automatismo, Jesus não está presente. Nós não fazemos a ceia porque é automatismo. Nós fazemos a ceia porque Jesus falou connosco, como igreja, para fazermos isso. Aqueles que estão connosco desde o início da Arca, desde novembro de 2020, sabem que no início nós fazíamos ceia todos os domingos. O Senhor deu-nos essa direção quando a igreja foi levantada. Fazer a ceia todos os domingos. E a gente fazia a ceia todos os domingos e explicávamos qual é o risco de fazer ceia todos os domingos. É que se banaliza uma coisa que é poderosa e
que é importante. Então todos os domingos a gente fazia ceia e todos os domingos a gente explicava. Isto não é uma rotina, isto não é um ritual, isto é um memorial de fé, é um memorial de honra a Jesus que nós estamos a fazer. E houve uma altura, fizemos isto talvez uns 2 anos, não é? Por aí, e houve uma altura em que o Senhor nos disse, a partir de agora, vocês fazem a ceia uma vez por mês. E nós escolhemos o primeiro domingo do mês, podíamos ter escolhido o segundo, o terceiro, o quarto, escolhemos o primeiro domingo do mês para fazer a ceia. Já houve uma altura, fora disso, em que nós estávamos num propósito aqui na igreja, o Senhor voltou a dizer, enquanto este propósito acontecer, a ceia é para ser celebrada todos os domingos. Portanto, nós não colocamos Deus numa caixa a fazer aquilo que a gente quer. Nós ouvimos o que Deus nos chama para fazer. Por isso é a importância de nós percebermos que na Bíblia tudo aponta para Jesus. Gênesis aponta para Jesus, Malaquias aponta para Jesus, Hebreus, obviamente, fala sobre Jesus, fala todas as ligações. Quando nós entendemos que Melquisedeque, a quem Abraão entregou o dízimo, tipifica a figura de Jesus, fica muito mais fácil para nós entendermos a importância do dízimo. Então, é tão importante eu celebrar a ceia com Jesus como eu entregar o dízimo a Jesus. Mas são coisas diferentes. Claro que são coisas diferentes. Da mesma forma que é importante nós adorarmos durante a celebração, é importante termos o ministério da palavra na celebração. É importante termos relacionamento na celebração. São tudo partes de um memorial, mas todos eles são importantes. E nós temos que entender isso. Pergunta que eu acredito que agora alguns possam fazer assim. Pastor, mas aqui na Arca, na Igreja Arca, é obrigatório entregarmos o dízimo? Não. Assim como não é obrigatório não pecar. Assim como não é obrigatório não bater na mulher nem no marido em casa. Assim como não é obrigatório, quando se vai ao Pingo Doce, não roubar a maçã. Nada é obrigatório. Porquê? Porque Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade, o poder. Lembram-se que falámos aqui há umas semanas atrás, o poder da escolha? Deus deu-nos o poder da escolha. Mas deu-nos também a respectiva consequência. E nunca ninguém me viu, nem nunca ninguém me vai ver, nem a mim, nem à pastora, a perguntar a alguém porque é que não entregou o dízimo. Nunca ninguém vai ver isso. Porquê? Primeiro porque o Senhor não me constituiu polícia, mas me chamou para ser pastor. Se eu fosse polícia, que andava a perguntar coisas às pessoas. E em segundo lugar, porque Deus não me chama para controlar isso. Deus chama-me para ensinar a palavra. Deus chama-nos para ensinar os princípios. Depois o que cada um faz com eles é o que cada um quiser. No entanto, cada um tem que estar consciente das consequências e dos propósitos. Mas, da mesma forma que ninguém me vai ver nunca a perguntar porque é que não entrego o dízimo, também nunca ninguém me vai ver eu a abençoar as finanças de quem não entrega o dízimo, porque eu não o faço. Agora, todos aqueles que entregam o dízimo sabem que eu abençoo as finanças, seja no momento do dízimo, seja todos os domingos aqui. E porquê? Porque nós sabemos que é importante abençoar. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, houve uma bênção que foi liberada ali. Ou seja, não é apenas um princípio bíblico que se está a cumprir, há uma bênção que está a ser liberada. E eu, como pastor, o meu dever não é controlar o que quer que seja, mas é abençoar aquilo que se faz bem, abençoar os princípios bíblicos que são cumpridos. Eu sei que há igrejas, há denominações, e eu não tenho nada contra isso, porque cada um sabe os estatutos que tem, as denominações que tem. Há igrejas, por exemplo, onde quem não é batizado não pode cear. Isso é um princípio que a igreja estabeleceu. Nós não temos essa visão. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Como a Bíblia não fala isso em lugar nenhum, nós não temos essa visão. Qualquer um pode cear, desde que, e nós ensinamos os princípios que a pessoa deve cumprir para cear. Não sei se vocês sabem, mas há igrejas onde quem eu conheço já tive uma vez numa igreja, onde à entrada tinha uma lista com os membros, um painel com os membros da igreja. Eu não fiz parte dessa igreja, mas já visitei uma igreja assim. Tinha um painel com os nomes dos membros todos e tinha um painel, nesse painel dizia se a pessoa tinha o dízimo em dia ou não. Se o membro não tinha o dízimo em dia, a igreja não autorizava que ele ceasse. Eu também, como nunca vi isso na Bíblia, não acho que se deva fazer. Mas
Cada um na sua casa, se está confiante com Deus e faz isso, não vou falar das denominações dos outros, das doutrinas humanas. São princípios que eu não vejo espelhados na Bíblia. Portanto, o nosso papel como pastores é ensinar, é abençoar, mas tudo o resto são decisões que nós tomamos, são princípios que nós decidimos cumprir ou não cumprir. Agora, o que eu pergunto é, que aliança é que nós temos, ou que nós dizemos que temos com o Senhor, se não cumprimos os princípios bíblicos que Ele nos ensina? O que é que nós achamos? O que é que nós achamos que é a aliança que Jesus fez connosco? Quando nós vemos tanta coisa acontecer no mundo, e nós sabemos que temos uma aliança com Jesus que nos guarda, que nos ensina, que nos restaura, que nos dá a esperança da vida eterna, que nos dá a esperança de, no dia difícil de uma doença, do que quer que seja, a gente dobrar o nosso joelho e orar e clamar e vermos o milagre acontecer. Que aliança é que eu tenho se depois eu não cumpro aquilo que o Senhor me ensina? Mas isso é algo que nós deveríamos pensar. Nós, como crentes, como cristãos, devemos pensar. Uma coisa que é muito comum os crentes dizerem é que não entregam o dízimo porque não tinham. Eu já uma vez ouvi isso. Um crente disse que não entregava o dízimo, não foi aqui na Arca, okay? Não entregava o dízimo porque não teve a revelação para entregar o dízimo. Isso é a maior hipocrisia que há ao cimo da terra, porque ninguém tem revelação para receber uma bênção, ninguém tem revelação para fazer um pedido de oração, ninguém tem revelação para chegar aos pés do Senhor e orar pela vida de um filho, da esposa, do marido. Ninguém precisa de revelação, aí tem necessidade, mas quando é para cumprir um princípio financeiro, o crente diz que tem que ter revelação. É uma hipocrisia, porque para as bênçãos de Deus nós não precisamos ter revelação. Estamos prontos, mas para fazermos a nossa parte é difícil. Como eu disse, a nossa carteira é das áreas mais difíceis de ser transformadas. Mas se nós entendermos o sacrifício que Jesus fez por nós, eu acho que fica muito mais fácil. Quando na Páscoa o povo foi ensinado a colocar o sangue no umbral da porta, deixa-me dizer-te uma coisa. Quando Deus disse quando Deus disse para o povo colocar o sangue no umbral da porta, e Deus iria fazer com que aquele sinal significasse que o anjo da morte não passava por ali e não matava os primogênitos, em algum sítio na Bíblia, depois se quiserem leiam em casa, em algum sítio na Bíblia, Deus dizia era preciso que as pessoas que moravam lá dentro fossem boas pessoas? Era preciso que fossem bons maridos, bons pais, boas esposas, bons filhos? Não. Deus não olhou para o caráter de ninguém que estava dentro dessas casas. O que Deus olhou foi, eu vou guardar aqueles que querem ser meus. Quando se colocou ali o sangue no umbral da porta, era um sinal que dizia, esta casa pertence a Deus. E não interessa se quem lá estava fazia bem, não interessa se quem lá estava fazia mal. Era um sinal de propriedade. Ou seja, o sangue no umbral da porta quer dizer que aquela casa tinha um dono e o dono era Deus. Ou seja, o anjo da morte não se atrevia a meter-se com algo que era de Deus, com uma família que era de Deus. Por isso, quando a Bíblia nos diz que quando nós trazemos os nossos dízimos à casa do Senhor, Ele repreende o devorador, o que é que Deus está a dizer com esta palavra? O dízimo é como se fosse a marca do sangue. É meu. Ele não pode tocar no que é meu. E isso é importante nós entendermos também. É não só estarmos a cumprir um princípio bíblico, mas estarmos a ser guardados. Quando nós entendemos este ato de entregar ou de devolver a 10ª parte ao Senhor, nós não estamos apenas a falar do cumprimento de um princípio bíblico, mas é um momento em que nós nos lembramos de tudo o que o Senhor fez por nós, de tudo o que o Senhor vai fazer por nós e principalmente lembrarmos, gratos, porque Deus nos deixa 90% para tudo o que nós queremos fazer e nos pede 10% apenas da nossa renda. Lembrem, o povo no Egito entregava 20%. O Senhor pede-nos 10%. Então, o dízimo é acima de tudo um teste de fidelidade. Quem não consegue, como a Bíblia nos diz, quem não consegue ser fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Uma coisa que nós muitas vezes ouvimos muita gente dizer, e nós percebemos isso, eu não entrego o dízimo porque as minhas condições financeiras não o permitem, mas no dia em que eu tiver muitas finanças,
eu vou entregar o dízimo. Isso é algo que o ser humano usa para se enganar a ele próprio. Porque se nós não entregamos o dízimo de 10, não vamos entregar o dízimo de 1 milhão. É ou não é? Se eu não sou capaz de entregar o dízimo de 10, que é 1, se eu ganhar 1 milhão, eu não vou ser capaz de entregar o dízimo de 1 milhão, que é 100 mil. E por aí fora. Sei que estou a falar de valores assim exorbitantes, mas é exatamente para nos chamar a atenção. E nós percebemos isso. Nós temos que ser capazes de ser fiel no pouco e ser fiel no muito, porque é isso que o Senhor nos chama para nós sermos. Então nós temos que aprender a viver, acima de tudo, debaixo da liderança de Deus. Nós temos que aprender a viver debaixo dos princípios bíblicos que o Senhor tem para nós. Pergunta que se calhar alguns podem estar a fazer: mas pastor, se eu entregar o meu dízimo, a 10ª parte da minha renda, das minhas finanças, nunca mais nada vai abalar as minhas finanças? Nunca mais o inimigo vai tentar roubar o que é meu ou tentar-me fazer coisas? Não posso dizer isso. Porque a Bíblia não nos diz isso. O que a Bíblia nos diz é que se o inimigo mexer connosco, está a mexer com Deus. O que a Bíblia nos diz é que o Senhor vai repreender o devorador. E nós sabemos como é fácil. O dinheiro às vezes parece que passa entre os nossos dedos e a gente gasta dinheiro em coisas. Dizíamos: mas porquê é que isto não está a acontecer? Porquê é que eu estou a gastar? Porque não estamos a cumprir princípios. Agora, uma coisa que eu vos posso garantir, o que eu posso garantir a cada um de nós, é que se nós temos o selo de Deus na nossa vida, se o inimigo mexer connosco, ele está a mexer diretamente com Deus. E quando isso acontece, ele está a mexer na propriedade de Deus. Não se mexe com Deus. Deus vai atrás do que lhe pertence. Eu já ouvi histórias de pessoas, não vou estar a contar aqui agora porque algumas são um bocado tenebrosas, que o inimigo tentou fazer coisas e o próprio demónio queria fazer. Tinha encomendado coisas para uma certa pessoa. É o próprio demónio que ao fim de algum tempo vai ter com a pessoa e diz: não podes fazer porque esse é de Deus. Não se mexe com o homem lá de cima. Deus guarda os que são seus. E quando eu percebo o que é redenção, quando eu percebo o que é o princípio, quando eu percebo o que o Senhor nos ensina com esse princípio da redenção, eu consigo entender a minha entrega e o meu compromisso. Então eu peço que nesta manhã cada um de nós possa fechar os nossos olhos, cada um de nós possa, acima de tudo, agradece a Deus pela tua vida, agradece a Deus pela tua casa, agradece a Deus pelas tuas finanças, agradece a Deus pelo teu emprego, pelo teu salário, agradece a Deus pela tua saúde, pela tua paz, agradece a Deus porque o Senhor te guardou neste tempo de tempestade, neste tempo tão complicado. Porque gratidão, dízimo também significa gratidão. Estar grato pela bondade de Deus nas nossas vidas, estarmos gratos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor vai fazer, pela forma como o Senhor nos tem protegido, pela forma como o Senhor nos tem guardado. Possa haver, acima de tudo, gratidão dos nossos corações, independentemente das circunstâncias, das adversidades, mas possa haver gratidão dos nossos corações em todo o tempo, confiança que Deus é connosco, confiar na bondade de Deus, que é uma bondade infinita. Amém. Senhor meu Deus, nós te damos graças por esta manhã, te damos graças por esta palavra, Senhor, que esta palavra nos possa edificar, que esta palavra nos possa trazer ensino, nos possa mostrar coisas que talvez nós não soubéssemos e que muitas vezes nos afastamos do que é o certo porque não sabemos, não entendemos e temos dúvidas muitas vezes naturais e não sabemos buscar da forma correta o entendimento certo, meu Deus. Mas eu oro para que a gente entenda os teus princípios, neste caso particular, Senhor, este princípio do dízimo. Nós como igreja, nós como cristãos, como crentes, sejamos da Arca ou de outro lugar qualquer, meu Deus, mas que ao lermos esta ministração ou ouvirmos esta ministração, o teu Espírito Santo possa falar connosco, que a gente possa entender que eu não quero estar fora da aliança de Deus, eu não quero ser um homem ou uma mulher que apenas quer viver as bênçãos de Deus, mas não quer ter os compromissos com Deus, que apenas quer estar pronto para receber o que Deus tem para mim, mas não quer cumprir os princípios que o Senhor me ensina. Eu oro para que cada um de nós possa entender a importância de honrar Jesus através também das nossas finanças. Que a gente entenda que tudo o que nós temos é de Deus, tudo o que nós temos um dia veio de Deus, a nossa vida veio de Deus e voltará para Deus um dia. E eu oro, Pai, para que nós possamos entender essa importância. E te peço, meu Deus, traz-nos gratidão. Enche a nossa vida de gratidão, Senhor.
Que a gente não fique ansiosos por coisa alguma como a Tua palavra nos diz, mas que a gente possa estar gratos pela Tua bondade, que a gente possa, a partir de hoje, entender a importância dessa gratidão. E isso é inclusive no cumprimento do princípio bíblico do dízimo. Oro, meu Deus, por transformação no nosso coração, no nosso interior, para não sermos pessoas que vivem preocupadas com o dia da manhã, como o Senhor nos diz na sua palavra. Que Ele veste as aves, Ele veste as flores, Ele cuida de toda a sua criação, quanto mais Ele não cuidará daqueles que cumprem os seus princípios. Por isso eu oro, meu Deus, para que Tu possas falar connosco nesta manhã, Senhor. Trazer-nos a Tua vida e trazer-nos a Tua direção. Usa, Senhor, esta ministração para a nossa vida ser mudada e transformada, meu Deus. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém.